Olá, pessoal. Hoje estamos tendo uma aula sobre o assunto As 10 Pragas e a Saída do Egito. O assunto da aula, Deus nos tirou do Egito. Para quê? Para que tenhamos prazer no serviço divino na Avodat Hashem. As 10 pragas foram uma lição de fé. O que devemos pensar quando dizemos, em memória à saída do Egito, Zecher Litziat Mitzrayim? Todo o olhar de cada um de nós, de mim mesmo, de vocês, sobre a saída do Egito e sobre as 10 pragas, mudará completamente após essa aula. Ao longo de nossas vidas, sempre que um novo dia começa, uma nova noite começa, continuamos lembrando de que Deus nos tirou do Egito. Com isso, se levantamos para amanhã e com isso vamos dormir à noite, dizendo Ani Hashem Elokechem, Asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Eu sou teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O primeiro mandamento nos 10 mandamentos, que é a base de todo o judaísmo, é também eu sou teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa dos escravos. Não iniciamos Tefilat Shmona Esrei sem antes mencionar em memória a saída do Egito. Todo o Shabat e todo Yom Tov, ao recitarmos o Kiddush, mencionamos em memória a saída do Egito. O tempo todo somos constantemente lembrados da saída do Egito e realmente assim deve ser. Dizer as palavras todos os dias, ao despertar, ao dormir, sem intenção e pensamento, não trará os resultados desejados. Não importa quantas vezes e anos iremos repetir as mesmas palavras. Devemos entender então, internalizar, sobre o que estamos falando quando dizemos as palavras lembre-se da saída do Egito. Tizkor Etziat Mitzrayim. Manchete principal do jornal de Cairo. Faraó libertará os escravos Eudim. Será que a salvação do Egito é somente salvação das dificuldades da escravidão? Se fosse o caso, a saída do Egito poderia ter ocorrido mais ou menos assim. Depois de 210 anos de sofrimento, escravidão e perseguição, em que o faraó estava determinado a não libertar o povo, e não o escravo, para a liberdade, Deus colocou na cabeça do faraó que envie o povo de Israel para sua terra. Ele lhe apareceria em um sonho, como fez com Lavan, ou como fez com o faraó anterior, nos dias de Avraham e Avimelech, rei dos filisteus, e ordenou que libertasse o povo de Israel. O faraó se levantaria pela manhã, reuniria em pânico o seu gabinete, em todos os ministros, todos os escravos, declarando que a partir daquele momento, a partir de agora, ele reconhece o direito do povo judeu de viver como um povo livre, que tem permissão de viver suas vidas como lhe agrada. Então, decidiu libertar os judeus da escravidão. E na manhã seguinte, haveriam manchetes enormes na letra do jornal do Cairo. Relatório preliminar. Uma notícia chocante. O faraó libertará todos os escravos dos judeus dentro de um mês. Deus poderia nos ter tirado dessa forma. Por que não? Seremos com felicidade e alegria do Egito. Um acontecimento histórico, sem precedentes. Finalmente, depois de 210 anos, os portões do Egito se abriram para nós e saímos do Egito. A terra, que até então estava fechada por chaveiro e ferrolho, de qual nenhum escravo jamais poderia escapar. Mas não foi esse o caso. Deus não instilou no coração do faraó o desejo de nos libertar. Nós nos tiramos do Egito, saímos do Egito, por uma mão forte, como consta em Devarim, capítulo 5, passo 15. Ou seja, tudo permaneceu como de costume. O faraó e seu povo, com a ajuda de seus feiticeiros e escravos, continuaram nos mantendo como escravos com todas as suas forças. Mas por nós, Deus transformou as leis da natureza sobre a terra do Egito, demonstrando seu domínio total sobre a natureza. E, ao mesmo tempo, mostrou sua mão forte, punindo o faraó e seu povo, medida por medida, por nos manter como escravos, e quando foi necessário, Deus endureceu o coração do faraó e o privou da escolha, uma coisa incomum, e não permitiu que ele soltasse antes de terminar de mostrar sua mão forte e punir a ele e seu povo. É preciso perguntar, então, qual foi o propósito de Deus nos liberar com mão forte e também abusando do Egito?
Afinal, é hora do povo de Israel ir embora. E os filhos de Israel aguardam ansiosamente sua liberdade. Assim seja, chegou a hora. Os portões são abertos. Vamos levantar e deixar o Egito como filho de reis. Por que então essa libertação chocante? O milagre em si, um presente maior do que a própria salvação. Por favor, ouçam atentamente a resposta, porque quem compreender entenderá qual é realmente a explicação do que sempre dizemos Zecher Letziat Mitzrayim, em memória da saída do Egito. Leman tizkor et Yetziat Mitzrayim, para que lembre-se da saída do Egito. Explica o Chovat Levavot, Shara B'chiná, capítulo 5. O maior dos bens que o Criador beneficiou ao homem é mostrar às criaturas os terríveis milagres. E por quê? Por meio dos milagres e da mudança da natureza, Deus mostra ao homem a magnitude de seu poder e controle, e o homem obtém um conhecimento claro e tangível do fato que Moshe disse sobre Deus, Dvarim, capítulo 34, passuco 5. Você demonstrou saber que Deus há outra realidade absoluta no mundo, senão Deus. Ou seja, Atá oret ladat, que Hashem Elohim Ein od milvado. Não há outra realidade absoluta no mundo senão Deus. Você jogou uma novidade? Sim, o próprio milagre é o presente. Não apenas a salvação que vem ao homem como resultado do milagre, mas o próprio milagre é um presente muito maior do que a própria salvação. O dom é o conhecimento de Deus. Há muitos que não sabem disso e pensam que o próprio propósito do milagre é apenas o resultado. Fui um escravo e agora sou livre. Isso é um erro, um mal entendido básico do conceito milagre. Se o propósito fosse apenas o resultado, Deus poderia ter nos trazido de uma maneira natural, sem necessidade de um milagre. O milagre foi dado como um presente de fé, encorajamento e ajuda celestial para que tenhamos o mérito de conhecer a Deus. Milagre é um fenômeno que demonstra a presença de Deus no mundo, de forma totalmente convincente e inquestionável. Mesmo quem quer insistir como uma mula, não pode fazê-lo depois de testemunhar o milagre. O milagre é uma revelação de Deus projetada para gravar em nossas mentes o poder infinito de Deus. Então, é a resposta à nossa pergunta. A razão pela qual Deus nos tirou do Egito com uma mão forte e a mudança da natureza foi pelo motivo que Deus queria nos dar os dons da fé e do reconhecimento de sua presença e providência. E Deus disse sim explicitamente na Torá, Shmot, capítulo 7, Pasuk 6 a 7. E assim diz o Pasuk: Eu sou o Senhor, Ani Hashem. E como você vai saber disso? Pois vos tirei debaixo do sofrimento dos egípcios, e vos salvei da escravidão, e vos redimi com o braço estendido e com grandes castigos. Lição geral, estudo enorme para gerações pelo poder de Deus. Deus disse ao povo de Israel: Eu te tirarei do Egito com uma mão forte, apenas para mostrar minha mão forte. E se vocês quiserem perguntar, que não há necessidade dessa prova, pois o povo de Israel é fiel, fiéis, filhos de fiéis, conforme consta no Shabat, Talmud Masechet Shabat, Daf Tzadik Zayin, página 97, que o povo já sabe e reconhece a força e potência divina. A resposta é não. Eu vou tirar de uma maneira que, dos milagres que farei no Egito, você receberá uma tremenda renovação em reconhecer a Deus em um nível que você não conhecia antes. Conhecimento de tal nível que lhe dará uma forte crença em Deus para todas as provações que haverá em todas as gerações. Ou seja, a vida é cheia de altos e baixos. Existem provas na vida. O reconhecimento do domínio e a força de Deus no mundo dá força para aguentar tais testes, tais situações. Não temos ideia de que modo cada praga e praga influenciou o povo de Israel, o que fez e o que alcançou. Cada golpe foi uma lição geral sobre outra questão do conhecimento de Deus. Deus disse a Moshe que as 10 pragas renovariam tal conhecimento em Deus até que os próprios egípcios hereges
tenham pleno conhecimento da presença e da supervisão divina, conforme consta na Torá Shmot, capítulo 7, versículo 5. E os egípcios saberão que eu sou Deus. Se a lição é tão forte que até mesmo os egípcios hereges, então, ao povo de Israel, mais e mais ainda, que essa lição serve para fortificar o conhecimento em Deus. É por isso que encontramos repetidamente as palavras e eu endurecerei o coração do faraó. Afinal, o fundamento sobre o qual o mundo se baseia é a escolha e o livre-arbítrio. E aqui, Deus fez o faraó o completamente oposto. Por quê? A resposta é, pois, multipliquei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Leman rebot moftai be'eretz Mitzrayim. Shmot, capítulo 7, versículo 3. Para que Deus possa apresentar-nos em plena perfeição o imenso poder que governa sobre a natureza. O faraó, na verdade, ele próprio endureceu seu coração no início. E Deus, para poder fazer um equilíbrio, ele teve que endurecer o coração do faraó para demonstrar quem manda no mundo. Os grandes milagres feitos no Egito tiveram o objetivo de crescer e exaltar o povo de Israel para abrir em seus corações uma fonte crescente de reconhecimento de Deus. O Criador do mundo é o Deus de Israel e todas as partes da natureza estão sob seu controle. O governo exclusivo e para seus filhos. Ele muda ao avesso totalmente as regras da natureza. Os dons que Deus nos deu não foram desperdiçados. Quando o povo de Israel viu claramente a mão forte de Deus repetidas vezes e vezes, eles não permaneceram diferentes. Pelas muitas manifestações de amor que Deus mostrou, eles ficaram com humor elevado. Humor elevado, cheios de anseio intensos de se aproximar de Deus. Eles viram nas ruas do Egito Deus vingando sua vingança e abusando do Egito e dos egípcios, que por séculos haviam abusado deles com todas as suas forças, estavam agora completamente desamparados diante do grande poder de Deus, que mostrou a eles uma revelação viva da fé. E participamos dessa descoberta com admiração e entusiasmo. Mesmo se Deus não tivesse endurecido o coração do faraó e tivéssemos deixado o Egito sem as 10 pragas, certamente teríamos nos regozijado na alegria e na confissão de Deus, a Deus. Porém, a saída do Egito que mencionamos todos os dias não era esse o propósito principal. Deus deseja que nos regozijemos não apenas em nossas escolhas, mas nos regozijemos no conhecimento de Deus e na fé que se tornou clara para nós. E é por isso que Deus nos tirou do Egito somente após o longo período das 10 pragas. 10 lições de conhecimento de Deus, para que tenhamos simplesmente prazer na Avodat Hashem, em todas as circunstâncias. Daqui aprendemos que o real motivo pelo qual Deus nos tirou do Egito foi para que possamos sentir prazer em servir a Deus. Será trazido aqui a tradução do primeiro capítulo do livro Mesilat Yesharim. A tradução foi trazida com autorização do Sr. Jairo Friedlin, da editora Sefer. O dever do homem no mundo, o fundamento da santidade e a raiz da perfeição no serviço divino residem na capacidade do ser humano de perceber claramente e reconhecer como absoluta verdade a natureza de seu dever no mundo e a meta ao qual deve voltar sua atenção e dirigir seus esforços em tudo o que fizer por todos os dias da vida. Nossos sábios, de abençoada memória, nos ensinam que o homem foi criado com o único propósito de regozijar-se com Deus e obter prazeres do esplendor de sua presença. Aí está a verdadeira felicidade e o maior prazer que pode ser atingido. O lugar para essa verdadeira realização deste júbilo é o mundo vindouro, que foi expressamente criado para proporcioná-lo. Porém, a estrada para alcançá-lo está nesse mundo, tal como nos disseram nossos sábios, de abençoada memória, Avot, capítulo 4, Mishnah 21. Esse mundo é como um corredor em direção ao mundo vindouro. O caminho para cumprir essa meta é a prática das mitzvot que nos foram ordenados pelo Eterno, bendito seja seu nome. O lugar onde essas mitzvot podem ser praticadas é unicamente nesse mundo. Por isso,
o homem foi colocado primeiro nesse mundo para que, por esses meios que lhe são proporcionados aqui, possa ser capaz de alcançar o lugar que lhe foi preparado, o mundo vindouro, onde será recompensado pelos méritos adquiridos através das mitzvot. Como nos disseram os seus sábios, a pessoa da memória, Tratado de Eruvin 22a. Hoje, para cumprir as mitzvot, e amanhã, para receber sua recompensa. Ou seja, hoje, enquanto podemos fazer a mitzvot, nesse mundo, fazer a mitzvot. Amanhã, no Olam Habá, quando a alma se separa do corpo, lá só vamos ter prazer e deleito da recompensa. Analisando mais profundamente essa questão, compreenderemos que somente a união com Deus constitui a verdadeira perfeição. Como disse David Ameller, Tehillim 73, 28. Mas quanto a mim, na proximidade de Deus, do Eterno, está a felicidade que aspiro. E também consta em Tehillim, capítulo 27, Passuco 4. Um anseio manifestei ao Eterno, e sua realização buscarei, que eu habite em sua morada por todos os dias da minha vida. Pois este, somente, é o verdadeiro bem, e tudo mais que nos parece bom não passa de decepção, vazio e consta apenas de falsos valores. Será certamente adequado que, primeiramente, trabalharemos e nos esforcemos para alcançar a aquisição desse bem. Isto é, devemos persistir em nossos esforços para que possamos nos unir ao Eterno através de nossos atos que constituem mitzvot. Ou seja, fazendo as mitzvot, a pessoa terá o verdadeiro prazer de estar junto com Hashem. O Eterno, bendito seja, Akadosh Baruch Hu, colocou o homem num lugar onde muitos são os fatores que podem afastá-lo de Akadosh Baruch Hu, da Kedushá. São os desejos, anseios terrenos que, se o homem se entregar a eles, farão com que se afaste mais e mais ainda do verdadeiro bem. Depreender-se, assim, que o homem foi, de fato, colocado em meio a uma feroz batalha, pois os acontecimentos terrenos, seja para o bem ou para o mal, são provações e testes, para que a pessoa possa dominar e ter o prazer em Hashem. Como disse Shlomo Ameler em Mishlei, capítulo 30, Passuco 9. Isto para que, estando farto, eu não seja tentado a renegar-te, te dizendo, quem é Deus? Ou, tendo caído na indigência, me ponho a roubar? Abundância por um lado, sofrimento por outro lado, acossam-no de forma que é uma batalha à sua frente e outra à retaguarda. Se ele for temente e ser vitorioso de ambas, será o homem íntegro que conseguirá unir-se ao Criador e será do corredor para entrar no palácio e ser iluminado pela luz da vida verdadeira, que é o verdadeiro prazer de sempre estar vivendo com Deus. Quando a pessoa conseguir reprimir suas tendências malévolas e seus desejos terrenos e se abstiver de envolvimento com fatores que afastam do bem, ele alcançará esse objetivo e com ele se regozijará. Uma análise mais profunda nos fará compreender que o mundo foi criado tendo o homem como objetivo. Na verdade, ele se mantém num difícil estado de equilíbrio, se é arrastado pelos valores mundanos e, dessa forma, se afasta de Hashem, não somente se prejudica, como também prejudica o mundo em que vive. Entretanto, se através do autodomínio ele vê esses obstáculos com que se depara e se une com o seu Criador, usando o mundo apenas para ajudá-lo em seu serviço a Deus, ele é levado e eleva o mundo junto com ele. Todas as criaturas são enaltecidas quando servem a um homem íntegro, que é o santificado por Deus. Como disseram o Rahamim, de uma pessoa na memória, em relação à luz que o Eterno, bendito seja, reservou aos justos, como consta em Hagigá, capítulo 12a. Quando o Kadosh Baruch Hu viu a luz que havia reservado aos justos, ele se regozijou, como está dito em Mishlei, capítulo 13, Passuco 9. A luz dos justos traz alegria. Em relação às pedras do lugar que Yaakov colocou sobre sua cabeça, está escrito em Hulin 99, 91b. Rabi Tzchak disse
Isso nos ensina que as pedras se juntaram num lugar só, dizendo que a tzadik, que o justo, repouse sua cabeça sobre mim. Nossos sábios, de abençoar a memória, chamam nossa atenção para esse princípio no Midrash Kohelet, quando dizem, em Kohelet, Rabá 7:28, veja a obra de Deus. Quando Deus, bendito seja, criou Adam Rishon, ele tomou e fê-lo andar diante de todas as árvores do Jardim do Éden, dizendo, veja quão belas e louváveis são minhas obras. E tudo aquilo que criei foi para o teu bem. Tome cuidado para não danificar o meu mundo. Muito obrigado.